O milagre que libertou Tatiane, quando a fé venceu a dor. Tatiane sempre foi uma mulher batalhadora. Aos 32 anos, ela trabalhava como costureira em uma pequena confecção em São Paulo, costurando peças por horas a fio para sustentar a filha de 8 anos, Sofia. Mas há 6 meses, uma dor insuportável nos pulsos começou a atrapalhar sua vida. No início, ela achou que era apenas cansaço, mas com o tempo, a dor se tornou tão intensa que não conseguia mais segurar uma agulha, muito menos abraçar a filha sem sentir pontadas agudas. O diagnóstico foi implacável: tendinite crônica nos 2 pulsos, com o risco de evoluir para uma lesão permanente se não parasse de trabalhar. Os médicos disseram que ela precisaria de repouso absoluto, fisioterapia cara e, talvez, cirurgia. Mas como? Sem trabalhar, como pagaria as contas? Como criaria Sofia? As noites se tornaram um pesadelo. Tatiane chorava escondido no banheiro, escondeu a gravidade da situação da filha para não assustá-la, mas a dor não dava trégua. Até que, em um domingo de manhã, enquanto passava em frente a um templo da Igreja Universal do Reino de Deus, ouviu vozes alegres cantando e um pastor dizendo: Deus é o médico dos médicos. Aqui, os impossíveis se tornam possíveis. Algo dentro dela estremeceu. Ela nunca tinha entrado em uma igreja evangélica antes, mas naquele dia, como se guiada por uma força maior, decidiu entrar. Dentro do templo, o ambiente era diferente de tudo que ela já tinha visto. Pessoas sorridentes a cumprimentaram, uma senhora lhe ofereceu um lenço para enxugar as lágrimas que não conseguiu segurar. O pastor, com uma voz firme e cheia de autoridade espiritual, falava sobre a fé que move montanhas. Ele citou casos de pessoas curadas de doenças terminais, de famílias restauradas, de dívidas pagas milagrosamente. Tatiane sentou-se no fundo, com medo de ser julgada, mas quando o pastor pediu que quem precisasse de um milagre levantasse a mão, seus braços, mesmo doentes, se ergueram sozinhos. Senhor, eu não aguento mais essa dor, ela sussurrou entre lágrimas. Naquele dia, ela participou da corrente de oração. Pastores ungidos impuseram as mãos sobre ela, orando com uma fé contagiante: em nome de Jesus, essa doença sai agora. Todo espírito de enfermidade, solte esta filha de Deus. Tatiane sentiu algo estranho, um calor intenso percorreu seus braços, como se uma corrente elétrica a tocasse. O pastor então ungiu seus pulsos com óleo consagrado e disse: a partir de hoje, você vai testemunhar a glória de Deus. Ela saiu da igreja com uma mistura de esperança e dúvida. Será que era possível? Mas naquela noite, pela primeira vez em meses, conseguiu dormir sem acordar com a dor. Nos dias seguintes, Tatiane voltou à igreja. Participou da Fogueira Santa de Israel, uma campanha poderosa de libertação onde os fiéis queimam simbolicamente tudo que os aprisiona: doenças, dívidas, amarras espirituais. Ela escreveu em um papel: tendinite, dor, medo do futuro, e jogou no fogo, declarando: estou livre em nome de Jesus. Os pastores oraram com unção, e ela sentiu uma paz que não entendia, mas que enchia seu coração. Mas a fé dela foi verdadeiramente testada quando o pastor anunciou a campanha dos 318, baseada na história bíblica de Abraão e seus servos que venceram um exército imenso com apenas 318 homens. Deus multiplica o pouco de quem tem fé, disse o pastor. Tatiane, que mal tinha dinheiro para o ônibus, decidiu dar um passo de fé. Ela separou o dízimo e uma oferta de gratidão, mesmo sem saber como pagaria a próxima conta de luz. Se Deus é fiel, Ele vai me sustentar, ela pensou. 3 dias depois do seu gesto de fé, algo inesperado aconteceu. Sua chefe, que nunca tinha sido flexível, a chamou no escritório. Tatiane, eu não sei como, mas um cliente grande fez um pedido urgente e quer que você lidere a costura. É um trabalho que paga 3 vezes o seu salário normal. Você topa? Ela quase caiu da cadeira. Era a resposta de Deus. Com aquele dinheiro, poderia fazer a fisioterapia e ainda sobraria para as despesas da casa. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Na vigília de oração daquela sexta-feira, Tatiane foi ao altar com lágrimas nos olhos. O pastor a chamou para dar um testemunho de fé, e ela, tremendo, contou sua história. Enquanto falava, sentiu uma dor aguda nos pulsos, como se a doença estivesse a se mexendo. De repente, o pastor gritou: em nome de Jesus, sai agora, e bateu com força em seus braços. Tatiane sentiu algo sair dela, como um peso sendo arrancado. Então,
o pastor pediu que ela movesse as mãos. Ela obedeceu, e não sentiu dor. Dobre os pulsos, o pastor ordenou. Ela dobrou. Nada. Aperte minha mão com força, ele disse. Ela apertou. Nenhuma pontada. A igreja inteira explodiu em glórias a Deus. Tatiane caiu de joelhos, chorando sem parar. Ela estava curada. Não foi um alívio temporário, nos dias seguintes, voltou a costurar sem dor, a pegar Sofia no colo, a viver sem medo. Hoje, Tatiane é uma serva fiel na Igreja Universal. Ela não só foi libertada da tendinite como também viu sua vida financeira se transformar. Aprendeu que a fé sem obras é morta e que Deus honra quem o busca de todo o coração. Sempre que pode, ela dá seu testemunho no altar, encorajando outros a não desistirem. Muitas vezes, pensamos que Deus esqueceu da gente, mas Ele está só esperando a gente dar o primeiro passo. Na Universal, eu aprendi que milagre não é sorte, é fé em ação. Se você está doente, endividado, desanimado, venha para cá. Porque aqui, Deus opera. E assim, entre lágrimas de gratidão e mãos agora livres da dor, Tatiane segue sua jornada não mais como uma vítima da vida, mas como uma guerreira da fé. Um domingo de manhã, enquanto Tatiane se preparava para mais um culto na Universal, seu telefone tocou. Era a irmã dela, Vanessa, que há anos sofria em silêncio. A voz do outro lado da linha estava trêmula, quase um sussurro. Tati, eu não aguento mais. Os médicos falam que meu rim está falhando. A diálise é 3 vezes por semana, e mesmo assim, eu só sinto fraqueza. Não quero morrer, mas não vejo saída. Tatiane sentiu o coração apertar. Ela conhecia bem aquele desespero, afinal, também já havia se sentido abandonada. Mas agora, com as mãos curadas e a vida renovada, sabia que tinha uma resposta. Vanessa, escuta-me, você vai vir comigo hoje na igreja. Não é pedido, é ordem de irmã mais velha. Deus que me curou das dores vai te curar também. Confia em mim. Vanessa resistiu no começo, dizendo que já havia tentado de tudo, que oração não adiantava. Mas Tatiane não desistiu. Pegou um táxi até a casa da irmã, ajudou-a a se arrumar e, mesmo fraca, Vanessa entrou pela primeira vez na Universal. O culto já estava no auge quando elas chegaram. O pastor falava sobre a mulher do fluxo de sangue, que gastou tudo com médicos e só piorou, até tocar nas vestes de Jesus. Tatiane segurou a mão de Vanessa e sussurrou. É você, Van? Essa história é sobre você hoje. Quando o pastor fez o chamado para os que precisavam de cura, Tatiane levou a irmã até o altar. Vanessa mal conseguia ficar em pé, mas ali, entre lágrimas e clamores, ela ouviu o pastor impor as mãos sobre sua cabeça e declarar: Em nome de Jesus, esse rim é restaurado. O sangue de Cristo te purifica, a doença sai agora. Vanessa sentiu algo estranho, um calor intenso percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Ela começou a tremer, e então, sem entender como, uma força nova encheu suas pernas. Quando tentou se levantar, não sentiu a fraqueza de antes. No dia seguinte, os exames surpreenderam até os médicos, os níveis de creatinina, que estavam nas alturas, haviam normalizado. Os rins, antes em falência, estavam funcionando como se nunca tivessem adoecido. Vanessa chorou no consultório, mostrando ao médico as fotos do culto. Ele, cético, apenas balançou a cabeça, sem explicação. Mas ela não precisava de uma. Sabia muito bem quem tinha operado aquele milagre. Hoje, as duas irmãs servem juntas na Universal. Vanessa, que quase desistiu da vida, agora é uma das primeiras a chegar nos cultos de cura. Ela conta seu testemunho com os olhos brilhando. Eu era um caso perdido, mas Deus me achou. Se Ele fez isso por mim, que não merecia, imagine o que pode fazer por você. E assim, o que começou como a cura de uma tendinite se tornou uma corrente de milagres. Tatiane, que um dia entrou na igreja arrasada, agora vê sua família inteira transformada. Seu marido, que antes reclamava das ofertas, hoje é obreiro e ajuda a levar pessoas aos pés de Jesus. Até Sofia, a filha pequena, já aprendeu a orar com uma fé que envergonha muitos adultos. Mamãe, quando eu crescer, vou ser pastora para contar para todo mundo que Deus é bom. Diz a menina, apertando a Bíblia que ganhou de presente. Tatiane sorri,
olhando para as mãos que já não doem, para a irmã que ganhou uma segunda chance, para a filha que cresce no altar. Ela sabe que não foi sorte. Foi obediência. Foi persistência. Foi acreditar quando tudo dizia que não tinha jeito. E é por isso que, toda vez que alguém lhe pergunta como conseguiu tanta mudança, ela responde com a mesma convicção. Na Universal, a gente não só ouve falar de milagres. A gente vive eles. A vida de Tatiane virou um testemunho vivo dentro da igreja. As pessoas a procuravam nos corredores, depois dos cultos, até mesmo na rua, querendo saber como ela havia conseguido tanta vitória. Alguns vinham com lágrimas nos olhos, contando suas próprias lutas, dívidas que sufocavam, doenças que os médicos não sabiam curar, famílias destruídas pelo vício ou pela falta de perdão. Tatiane sempre ouvia com paciência, porque ela sabia muito bem como era se sentir sem saída. Minha irmã, meu irmão, se Deus fez por mim, Ele faz por você também, dizia ela, segurando as mãos daqueles que buscavam uma palavra de esperança. Mas tem que ser de verdade. Não adianta vir só quando tá ruim. Tem que persistir, mesmo quando a resposta demora. E ela falava por experiência própria. Porque nem tudo havia sido fácil depois daquele primeiro milagre. Houve dias em que o desânimo bateu à porta, momentos em que as contas pareciam maiores que a fé. Mas Tatiane tinha aprendido uma lição preciosa: na Universal, não se desiste no meio do caminho. Se a batalha é grande, a vitória é maior. Foi assim quando o marido dela, Rodrigo, perdeu o emprego. Parecia que o chão tinha sumido debaixo dos pés da família. As economias minguavam, e o desespero queria entrar em casa. Mas Tatiane se lembrava das palavras do pastor: Deus não é homem para mentir. Se ele prometeu, ele cumpre. Então, em vez de se entregarem ao medo, eles foram ao altar com a oferta do pouco que tinham, um gesto de fé que doía, mas que provava que confiaram mais em Deus do que nas circunstâncias. 3 dias depois, Rodrigo recebeu uma ligação de uma empresa onde havia se candidato meses antes, mas nunca tinha tido resposta. O gerente, sem explicação, disse que algo o fez revisar os currículos antigos, e o nome de Rodrigo estava lá, como se tivesse sido destacado por uma luz. O salário era melhor do que o anterior, e as condições, um alívio. Quando ele contou para Tatiane, os dois choraram abraçados, porque sabiam, não era coincidência. Era Deus honrando a fé deles. Mas o milagre que mais marcou a família veio através de Sofia. A menina, que já falava em ser pastora, começou a ter visões, não daquelas coisas estranhas que as pessoas inventam, mas sonhos claros, como se Deus estivesse lhe mostrando coisas antes que acontecessem. Uma vez, ela acordou no meio da noite, assustada, e disse para a mãe: Mamãe, a vovó tá doente, muito doente. A gente precisa orar por ela agora. Tatiane ligou para a mãe, que morava em outra cidade, e descobriu que ela havia sido levada às pressas para o hospital com uma forte dor no peito. Os médicos falavam em infarto. Mas enquanto a família orava na Universal, com Sofia de joelhos no altar como se já fosse uma obreira, a mãe de Tatiane teve uma melhora inexplicável. Os exames, que antes mostravam obstruções graves, de repente estavam normais. Os médicos balançavam a cabeça, sem entender. Mas a família sabia, Deus tinha ouvido a voz de uma criança. Isso fez com que até os parentes mais céticos começassem a frequentar a igreja. O tio de Tatiane, que sempre zombava das coisas de religioso, foi ao culto depois desse episódio e, pela primeira vez, ouviu a palavra com o coração aberto. Hoje, ele é um dos que mais testemunham nas redes de oração. Eu achava que era tudo ilusão, mas vi com meus próprios olhos, admite ele, emocionado. Não tem como negar, onde tem fé verdadeira, Deus age. E assim, a história de Tatiane se multiplicou. Ela passou a liderar um grupo de oração na sua casa, onde pessoas de todas as idades se reuniam para buscar a Deus. Alguns chegavam arrastados pela dor, outros por curiosidade, mas todos saíam transformados. Porque na Universal, como ela sempre diz, não é só sobre ouvir sermões ou cantar louvores. É sobre viver o sobrenatural no cotidiano. Uma noite, enquanto ela orava por uma mulher que havia perdido a esperança de engravidar, Tatiane sentiu algo diferente, uma certeza no espírito de que aquela batalha já estava ganha. Meses depois, a mulher voltou à igreja com um ultrassom na mão, chorando de alegria. O médico havia dito que era impossível, mas Deus tinha outro plano.
Isso aqui não é religião, não, Tatiane disse àquela mulher, abraçando-a, isso aqui é família. É Deus mostrando que Ele não esquece de ninguém. E assim, entre lágrimas de gratidão e sorrisos de vitória, a vida de Tatiane se tornou um farol. Ela, que já teve as mãos marcadas pelo trabalho pesado e o coração ferido pelas decepções, hoje estende essas mesmas mãos para levantar outros. Porque na Universal, ela não só encontrou milagres, ela aprendeu a ser um deles. O tempo passou, e o que antes era uma semente de fé plantada no coração de Tatiane agora florescia em frutos que ela nem imaginava colher. Cada testemunho que ouvia, cada vida que via se transformar na igreja, só fortalecia sua certeza: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E ela tinha sido escolhida para algo maior. Foi numa terça-feira à noite, durante a corrente de oração, que Tatiane conheceu o Senhor Antônio. Um homem de quase 70 anos, curvado pelo peso de uma doença que os médicos chamavam de sem cura. Ele mal conseguia andar, respaldado por uma bengala que mais parecia um fardo do que um apoio. Os olhos, antes brilhantes, agora estavam opacos, como se a dor tivesse roubado até a última faísca de esperança. Sua filha, desolada, o trouxe até a Universal como último recurso. Pastora, eles disseram que é só questão de tempo, a moça sussurrou, segurando as lágrimas. Meu pai não aguenta mais as dores. Tatiane olhou para aquele homem e viu além da doença, viu um pai, um lutador, alguém que merecia viver seus anos com dignidade. Ela se ajoelhou ao lado dele, colocou a mão em seu ombro e começou a orar. Não foram palavras bonitas ou elaboradas, foram clamores do fundo da alma, como os que ela mesma já havia feito em noites de desespero. Pedia a Deus não só a cura, mas a restauração da fé daquele homem. De repente, enquanto orava, Tatiane sentiu um calor intenso percorrer seu braço, como se uma corrente elétrica divina estivesse passando por ela. O Senhor Antônio arfou, como se algo o tivesse tocado por dentro. Seus dedos, antes trêmulos, começaram a se mexer com mais força. Ele tentou se levantar, e para espanto de todos, a bengala caiu no chão com um estrondo. Os olhos, antes sem vida, agora brilhavam com lágrimas de incredulidade. Eu não sinto mais dor, ele murmurou, testando os passos como uma criança que aprende a andar. Não sinto nada. A igreja inteira explodiu em louvor. Gritos de glória a Deus ecoavam pelas paredes, e até os mais céticos não conseguiram segurar as lágrimas. A filha do Senhor Antônio caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos, enquanto o pai, agora ereto, abraçava Tatiane com uma força que não tinha há anos. Você me devolveu a vida, ele disse, a voz embargada. Não só o corpo, mas a vontade de viver. Mas Tatiane sabia que não era ela. Era o mesmo Deus que a havia tirado das trevas, que a havia feito enxergar valor onde só via rejeição. Era o Deus que não olhava para a aparência, mas para o coração. E naquele dia, mais uma vez, ele provou que na Universal não há casos perdidos, só pessoas que ainda não encontraram a porta certa. Os dias seguintes foram de uma alegria contagiante. O Senhor Antônio voltou a frequentar a igreja, dessa vez não como um doente, mas como um testemunho vivo. Trouxe a família, os amigos, até os vizinhos que duvidavam. E Tatiane, com o coração transbordando, entendia cada vez mais seu propósito. Ela não era apenas uma ex-empregada doméstica que superou a depressão. Era uma guerreira de Deus, chamada para mostrar ao mundo que milagres não são coisas do passado, são a assinatura de um Deus que ainda fala, que ainda age, que ainda transforma cinzas em beleza. E assim, entre uma oração e outra, entre um abraço apertado e um sorriso de quem redescobriu a esperança, Tatiane seguia adiante. Porque na Universal, ela não só aprendeu a crer nos milagres, ela aprendeu a vivê-los. E agora, com as mãos cativadas pelo amor de Deus e os pés firmes na rocha que é Jesus, ela sabia, a melhor parte da sua história ainda estava por vir. Os dias se passaram e Tatiane não parava mais. Toda terça-feira, ela estava na igreja, não só para receber, mas para dar. Levava café, bolos caseiros, um abraço quente para quem chegava com o coração pesado. Se Deus fez por mim, pode fazer por você também, dizia, com os olhos brilhando de uma convicção que só quem experimentou o sobrenatural entende. Foi numa dessas terças que ela conheceu a Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos e mãos trêmulas, que chegava arrastando os pés, como se carregasse o mundo nas costas. Minhas filhas não me visitam mais, meu marido se foi, e os médicos dizem que meu coração não aguenta mais, confessou entre lágrimas, enquanto Tatiane lhe servia um copo de suco.
Já não tenho nem forças para rezar. Tatiane não hesitou. Pegou a mão daquela mulher, que parecia tão frágil quanto o vidro, e disse com uma firmeza que vinha de dentro da alma: Dona Maria, o Senhor Jesus não desistiu de você. Hoje mesmo, a senhora vai sair daqui diferente. E ali, no meio do salão, entre os louvores e as orações fortes, Tatiane orou com uma fé que contagia. Não era uma oração decorada, era um clamor de quem já tinha visto Deus agir. Quando Dona Maria abriu os olhos, algo tinha mudado. Não foi instantâneo como um raio, mas como o nascer do sol depois da noite mais longa. Ela respirou fundo, como se o ar enchesse seus pulmões de um jeito novo. Sinto uma paz, murmurou, tocando o peito. E essa dor sumiu. Os tremores nas mãos diminuíram. Os olhos, antes opacos, ganharam um brilho tímido de esperança. Na semana seguinte, Dona Maria voltou. Mas dessa vez, não era a mesma mulher. Andava mais ereta, sorria sem motivo aparente e trazia consigo duas jovens, suas filhas. Elas não acreditavam em mim quando contei o que aconteceu aqui, disse, emocionada. Mas hoje elas vieram ver com os próprios olhos. Uma das filhas, cética, cruzou os braços. Mãe, o senhor já tomou remédio demais, não acha que é efeito disso? Tatiane sorriu. Deus não precisa de desculpas para agir. Por que não experimentam vir na próxima terça? Só uma vez. Elas vieram. E o que era para ser só uma vez virou um hábito. As filhas de Dona Maria, que antes mal se falavam, começaram a se reconciliar. A mais nova, que lutava contra a ansiedade, teve uma noite de sono tranquila pela primeira vez em anos depois de participar de uma corrente de oração. A mais velha, desempregada há meses, recebeu uma ligação no dia seguinte com uma proposta de trabalho. Coincidência? Perguntavam umas às outras. Tatiane, sempre sorrindo, respondia: não. É Deus. Enquanto isso, a vida de Tatiane também seguia se transformando. O filho, que antes vivia nas ruas, agora ajudava nos cultos de jovens. A casa, que já foi palco de brigas e lágrimas, virou um ponto de encontro para estudos bíblicos. Até o ex-marido, que sumira há anos, apareceu numa tarde de domingo, com o rosto marcado pelo arrependimento. Ouvi falar que você mudou, disse, olhando para o chão. Tatiane não teve ódio. Não teve amargura. Apenas estendeu a mão e disse: Deus mudou nós dois. Se quiser, pode vir comigo na igreja amanhã. E ele foi. O pastor, ao ver aquela família reunida no culto, não pôde segurar a emoção. Irmãos, isso aqui é o Evangelho em ação, declarou, apontando para eles. Não é teoria, não é sermão bonito. É vida transformada. Tatiane, de mãos dadas com o filho e o ex-marido, chorava sem vergonha. Não eram lágrimas de dor, mas daquelas que brotam quando a gente entende que Deus é maior do que todas as nossas falhas, maiores do que todos os nunca mais em que já falamos. Agora, toda vez que alguém pergunta como ela conseguiu superar tudo, Tatiane responde com a simplicidade de quem viveu o impossível: não fui eu. Foi Deus. E Ele não faz açaí, Ele faz milagres. E então conta, mais uma vez, como uma empregada doméstica sem esperança se tornou uma mulher que hoje leva esperança para outros. Como uma família destruída se reencontrou nos braços do Pai. Como a Universal não é só um lugar, mas um campo de batalha onde o inferno perde e Deus ganha, todos os dias. Porque a história de Tatiane não é só dela. É de todo aquele que já se sentiu no fundo do poço e descobriu que, lá embaixo, a mão de Deus estava estendida, esperando só um gesto de fé para puxá-lo de volta à luz. E assim, entre uma oração e outra, entre uma vida resgatada e outra, o milagre continua. Porque Deus não para. E na Universal, Ele encontra quem está disposto a acreditar nisso. O milagre se completou quando Tatiane entrou na igreja pela primeira vez com as mãos vazias e saiu com o coração transbordando. Não havia explicação médica para a cura do câncer que a consumia, nem lógica humana para o marido, viciado e violento, cair de joelhos no altar chorando arrependido. Os filhos, antes dispersos pelas ruas, agora sentavam-se ao seu lado, unidos não por circunstância, mas por um amor renascido. O impossível tinha endereço: Rua da Fé, número 1, onde Deus escreve histórias com lágrimas de gratidão.
Ela olhava para trás e via o abismo de onde foi tirada a noite sem comida, portas batidas na cara, a solidão queimando como fogo. Mas também enxergava a mão, a mesma que segurou a de Pedro nas águas, que abriu o mar vermelho, que a ergueu quando ela já não tinha forças. Deus não escolhe os qualificados, Ele qualifica os escolhidos, repetia, enquanto distribuía pães e palavras de vida para quem ainda duvidava. A lição. O milagre não é o fim da luta, é a prova de que Deus luta conosco. Tatiane aprendeu que a fé não é a ausência de tempestades, mas a certeza de que há alguém no barco. E a universal. Não é só um templo, é o lugar onde o desespero encontra resposta, onde o não tem jeito a vir a Deus faz jeito. Porque quando o homem diz acabou, ele sussurra, agora começa. Hoje, ela sorria ao ver sua família reunida na mesa, não mais como vítimas, mas como vencedores. E quando perguntam como tudo mudou, sua resposta é sempre a mesma, simples e profunda: Deus não precisa de muito. Só de um coração que diga sim, mesmo tremendo. E assim, entre uma história contada e outra vida transformada, o milagre continua, porque Deus nunca para.